Paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Quando será? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas os tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão acreditando na volta de Cristo. Estão zombando dos cristãos, principalmente os ateus que não crêem na Bíblia Sagrada. Aí usa a Bíblia dizendo que Jesus ele mentiu sobre a sua vinda, ok? Mas graças a Deus, mesmo que muitas pessoas não creiam na volta de Cristo, nós como cristãos, nós cremos que Jesus ele vai voltar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Livro de João, capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe os vossos corações. Creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que vai voltar. Graças a Deus, pela a reportagem aqui que o rapaz fez, pergunta às pessoas se Jesus ia voltar. Novamente, veja a opinião de algumas pessoas. Acredita que Jesus Cristo vai voltar? Com certeza. A gente espera isso, né? A gente está aí para vivenciar isso. Qual a sua opinião sobre a volta de Jesus? Acredita que ele vai voltar? Eu acredito. Não sei quando, mas eu acredito. E o que você acha que vai acontecer quando ele voltar? O que dizer que quem tiver pecado vai ficar, né? Quem não. Quem for perdoado, aliás, né? Vai subir. Quem não vai ficar aqui. Para que ele vem? Para levar os que nasceram nele, né? Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Acredito. Se ele voltasse hoje, o que você faria? Boa pergunta. Também não estou preparado para isso, né? Mas espero que venha recolher a gente, né? Amém. Graças a Deus, tem muitas pessoas, mesmo sem declarar a nossa fé cristã, mas declara que Jesus ele vai voltar, ok? Essa é a nossa esperança de Jesus vai voltar. Muitas pessoas eu já ouvi falar, dizer assim, se Jesus viesse de novo, ele ia morrer novamente, que o povo ia matar eles. Isso é um pleno engano. Por quê? Porque Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja, ele não vem para morrer. A primeira vinda, Jesus veio para morrer, porque tem que ser feito um sacrifício. Ele veio como um cordeiro. A segunda vinda, Jesus não vem para morrer, ok? Jesus vem para reinar um milênio aqui na terra. Agora, eu, na visão pré-tribulacionista, eu creio entre a primeira vinda, que é a sua morte, e a segunda vinda, que é para reinar, acontecerá o evento no arrebatamento. Nós cremos nesse evento do arrebatamento, que será a qualquer momento. Assim como Jesus falou no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há vindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vigilância, a pergunta se faz, é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Nós cremos que vigilância é para hoje. Existe vigilância contra o diabo, porque a Bíblia diz: vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor. Vigilância contra o pecado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vigilância contra a morte, porque existe a morte súbita, que é de repente. Então, todo momento tem que estar em vigilância. E o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa vigilância sobre a volta de Cristo é porque ele vai vir a qualquer momento. Então, esse é o evento do arrebatamento da igreja. É diferente da segunda fase, que ele virá para reinar aqui na terra, julgar as nações e a salvação de Israel. A pergunta se faz é essa: nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento. O arrebatamento acontecesse agora. Os povos judeus, Israel, subia ou ficava? Lógico que ele ficava. Todos os judeus que ainda não confessam Jesus como Salvador
o arrebatamento acontecer, eles ficam, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Mas todos aqueles que aceitaram se tornam filhos de Deus, tanto gentil como judeus, aceitando Cristo se torna filho de Deus. Aqueles judeus que ainda estão esperando o Messias, é porque ele não acreditou que Jesus veio, morreu e ressuscitou e que ele é o Salvador. Eles não acreditam que Jesus é o Salvador. Então eles estão aguardando ainda o Messias. Mas nós, que aceitamos Cristo como Salvador, aceitamos seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, e aceitamos Cristo, se tornamos filhos de Deus. E aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Ok? Depois Jesus vai vir para Israel, depois da grande tribulação. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, fala que logo depois daquela grande aflição, então aí é o que nós cremos, que essa vinda não é arrebatamento para Israel. Essa vinda é para salvação de Israel, julgamento das nações e reinar no milênio aqui na terra, ok? Agora, antes disso, nós cremos num evento do arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento, que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Porque se dará em duas fases. Porque 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. E Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, diz que Jesus vai pisar aqui na terra, vai separar bode e ovelha. E esse julgamento é aqui na terra. A pergunta se faz, a igreja vai encontrar o Senhor onde? Nos ares ou na terra? Ok? Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Agora, esse julgamento de separação de bode e ovelha é aqui na terra. Se essas ovelhas é a igreja, então a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Amém? Na visão pós-tribulacionista, essa é a pergunta que eu deixo para o pós. Mas vamos lá, voltando à questão da volta de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, sabendo primeiro que isso nos últimos dias virão escarnecedores segundo a sua própria concupiscência e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre, ok? Então nós vemos aqui que o próprio Pedro, ele fala nas suas cartas, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz que nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, segundo a sua própria concupiscência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Que desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então, nós vemos isso acontecer, os escarnecedores escarnecendo da palavra de Deus, dizendo, cadê a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não veio? Eu vi esse vídeo aqui fala de uma ateia, ok? Significa ateia, ateu, que não crê em Deus. Aí aqui é uma ateia. Ela diz que espera a volta de Cristo é o mesmo que um peixe, esperar um peixe morrer afogado. Esperar a volta de Cristo é o mesmo de que um peixe morrer afogado dentro d'água. Quando é que o peixe vai morrer afogado dentro d'água? Nunca, porque o peixe não morre afogado dentro d'água, ok? Então, ela quer dizer, é o mesmo que esperar a volta de Cristo, porque eles não acreditam na volta de Cristo, apesar que os ateus não creem na Bíblia, não creem na volta de Cristo, não creem em Jesus e nada, ok? Tá certo? Mas significa escarnecedor, segundo a sua própria concupiscência, e perguntando, cadê a volta de Cristo? Então, nós vemos que muitas pessoas, nesses últimos dias, estão escarnecendo contra a palavra de Deus. Mas é o cumprimento da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão ficar espantado do que eles falam, os escarnecedores falam sobre a respeito da volta de Cristo, mas é cumprimento da palavra de Deus, como nós vemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 diante, que diz, sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo a sua própria concupiscência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Que desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Cadê Jesus? Que vocês pregam que Jesus vai voltar e Jesus não veio ainda. Então, escarnecedor, ok? Mas é cumprimento da palavra de Deus. Mas uma coisa que eu posso dizer, o que Jesus falou. Mateus capítulo 24, 37. Assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava e dava em casamento. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todo. Até que não perceberam. Então, veja só. Quando o dilúvio chegou, eles não perceberam que o dilúvio tinha que chegar.
assim será também a vida do Filho do Homem. Amém? Então se prepare que Jesus ele vai voltar. Que